Olá, bom dia. Meu nome é Linoel e eu vou apresentar um espaço onde eu procuro passar bastante tempo. E um espaço, vamos dizer que é o espaço verde do prédio. E onde nós temos algumas plantas. Na verdade, não dá para você ter tanta coisa quando você mora em condomínio, mas você consegue fazer algumas questões, algumas práticas para pelo menos inserir o verde na sua vida. E vai que esse inserir o verde seja uma metáfora de um mundo que entra em outro mundo, né? Que o vegetal, o verde, como humano. E nesse sentido eu queria entregar algumas reflexões sobre a interação que implica e demanda esses dois mundos, que é o mundo vegetal, o verde, o nosso ambiente como o conjunto de vida verde, árvores especificamente, e o outro mundo, que é o mundo humano. Mas aí de um tempo para cá eu começo a pensar o que significa ser humano. Aí eu lembro há um tempo, um livro que eu li, Humano Demasiado Humano. Humano Muito Humano, seria mais ou menos em português, ou seria a mesma coisa, Humano Demasiado Humano, de Nietzsche. E basicamente implica pensarmos em várias coisas, mas uma dessas coisas é o que nos torna humanos. Aí eu deixo para vocês a pergunta: o que torna você humano? Aí você pode pensar, até eu pensava que a questão do humano implicava o humanismo, implicava subjetividade, implicava sentimento, implicava emoção. Mas com os anos, essas significações, esses conceitos acabam como que mudando, na verdade. E vocês começam a pensar: será que aquilo que eu achava como humano já não é mais humano? Será que, por exemplo, uma máquina, um aplicativo, ele também destaca o que seria humano? Um aplicativo, por exemplo, de corridas, interage com o humano. E até um algoritmo, assim como uma programação intuitiva, começa a indicar quando, aonde, o que você precisaria para se locomover. Você pode fazer o teste no seu aplicativo, segundo as horas, segundo o dia da semana, ele vai te entregar duas opções dos locais onde você iria. Você pode ficar surpreso com o resultado. Então essas questões com interação, elas nos fazem refletir. Hoje, em pleno século XXI, ano 2024, já acabando na verdade, a gente tem muito avanço. Provavelmente os 10 últimos anos tem nos entregado mais avanço do que nos 50 ou 30, 40 anos anteriores a esse período de 10 anos que eu estou falando. Tem muito avanço. Eu sou otimista. Eu acredito que tecnologias como inteligência artificial, por exemplo, que muitas dessas inteligências servem até para aprender línguas, e elas facilitam a nossa vida. E elas entregam uma forma de interação diferente, que seria mais ou menos a interação que nós temos com as plantas. Tem pessoas que falam para as plantas e acham que elas ficam, acham não, e elas ficam mais bonitas, elas respondem, na verdade, esse cuidado, essa interação. Eu acho que uma das conclusões que eu posso deixar nesse post é pensarmos que provavelmente essa ideia de humanidade que nós tínhamos antes, humanidade como sofrência, humanidade como padecer, provavelmente já não é mais. O que nos torna mais humanos seria
a possibilidade de nós mudar interações. Eu acho como você interage com os animais, como você interage com as plantas. E você mudar também a forma em que você avalia essas questões. A sociedade, por exemplo, tem tradições. O capitalismo, socialismo, comunismo, por exemplo, irão dizer cada um uma explicação sobre isso que eu estou falando agora. Mas, na verdade, uma resolução seria simplesmente a interação que nós temos com essas questões. Uma inteligência artificial não é tão artificial no sentido que ela não é humana. Na verdade, ela é uma ferramenta que ela existe e ela se integra às nossas vidas. Então, provavelmente o ser humano de hoje é basicamente interação com esse tipo de inteligência. Ela aprende de nós e nós aprendemos dela, por exemplo. Então é uma reflexão em que esse temor que existe, esse terror sobre esse tipo de inteligências, na verdade, elas afastam a possibilidade de nós interagirmos mais e de apresentarmos diante de nós a possibilidade de evolução. Provavelmente o ser humano, ou humano novo, é um humano integrado a tecnologias, sem que isso implique que é um humano que vai se afastar de um mundo de vida que é historicamente presente na nossa evolução. Você deixa um comentário se você concorda comigo ou você tem uma experiência diferente. Deixa aqui o comentário.